As variáveis e condições, algumas mais valorizadas por outras pessoas, outras mais valorizadas por outras. Pode ir, por exemplo, desde o dinheiro àquilo que eu quero fazer, ao tempo que eu quero ter livre, e acho que é toda uma conjunção disto que mais se adapta àquilo que eu gosto ou não. Ou seja, não é necessariamente sucesso, não é igual e uma coisa homogénea para toda a gente, acho eu. Eu concordo, eu acho que lá está, para mim ter sucesso é mesmo estar numa coisa que eu gosto de estar, e é isso que eu estou à procura, estar em alguma coisa que realmente me realize e que eu me sinta à vontade, que sinta que as minhas opiniões são valorizadas. Claro, depois há outras questões, tal como tu estavas a dizer, questão monetária e tudo mais, mas acho mesmo que para mim o sucesso é eu chegar ao sítio e ficar, uau, é mesmo isto que eu queria fazer. Sim, acima de tudo é mesmo sentir-te realizada pelo ponto da vida em que estás. E depois acho também é um conceito bem interessante, que é quando tu vês que pessoas diferentes têm completamente visões diferentes daquilo que é o sucesso. Há pessoas que o sucesso deles é, ok, quero ter bastante dinheiro independentemente do sítio onde eu esteja, e há outras que, por exemplo, o sucesso é dar mais à comunidade independentemente do dinheiro que eu vou receber. E esse conceito para mim é muito interessante também, especialmente, por exemplo, com pessoas que querem não só entrar em startups, mas criar startups. Muitas delas às vezes não têm uma razão direta com o dinheiro, porque criar uma startup é um buraco negro sem fim, e muitas das vezes nem sequer sabemos se vamos ganhar dinheiro ou não. E acho que, ver esta diferença no conceito de sucesso é uma coisa mesmo muito interessante, para perceber que pessoas diferentes conseguem ter interpretações mesmo muito diferentes de um conceito que parece quase ser homogéneo ou igual para toda a gente. Então eu agora quero aqui introduzir um pequeno desafio para vocês. Ok. Quero que me consigam definir a palavra sucesso em 10 segundos. Alguém quer começar? Deixa-me pensar. Sucesso. Sucesso em 10 segundos. Isso é complicado. Tens alguma ideia? Não sei, honestamente. Eu acho que é o que eu estava a dizer há bocado. O quê? Eu acho que para mim é estar feliz na tua área de trabalho. Eu acho que para mim o sucesso... Eu vi isto ontem de um amigo meu, e acho que o sucesso, por exemplo, no trabalho, é tu estar a trabalhar num sítio onde no fim do dia tu ficas feliz por estar cansado. Sim. Ou seja, onde tu sentes que o tempo que estás ali a gastar, a esforço físico e mental, te é retribuído num cansaço que te satisfaz. E, por exemplo, há muito este paralelismo que é, a maior parte de nós, assumo eu, quando chega ao fim do dia de uma faculdade, é aquele cansaço, muitas das vezes, que nem sequer vale a pena, porque muito nós estamos a fazer já trabalhos para organizações, mas se calhar mais focado, por exemplo, em estudar e tudo mais, coisas que não nos trazem em si um prazer direto, e é um cansaço muito desgastante, que quase que vai acumulando. E eu penso que o sucesso no mercado de trabalho acaba por dar este cansaço, quase que sabe bem. Não sei se faz sentido. Ou seja, a partir do ponto em que tu trabalhas e não te sentes cansado, é porque estás a ter sucesso, não de diria, certo modo? Não, cansado vais-te sentir sempre, mas é quando quase te orgulhas de estar cansado. Ok. Tipo, sentes que foi worth it, não sei bem explicar. Uhum. Não sei, mas o que é que acham desta... Eu acho que para mim é também chegar ao final do dia e sentir que fui valorizada. Ou seja, não é necessariamente alguém vir dizer trabalhaste mesmo bem, não, mas chegar ao fim do dia e pensar, ok, eu hoje realmente ajudei nisto, fiz aquilo, ajudei aquela pessoa. E para mim isso sim é ter sucesso, chegar ao final do dia e ter algo concreto que tenha feito, que tenha ajudado a empresa, ou o que quer que seja que eu esteja. Ok. Acho que podemos avançar o tópico. Então, eu agora quero que vocês me indiquem quais é que são os aspectos que acham que são mais valorizados quando estamos a escolher um trabalho e também a iniciar a nossa carreira profissional. Ok. Eu acho que depende muito da faixa etária. Tipo, se fosse agora, eu acho que uma coisa que eu iria valorizar era algo que me fizesse sair muito fora da caixa, que eu gostava muito de ter algumas experiências de trabalhar fora. Por exemplo, imaginem, há imensas empresas que têm essas coisas de quando são novos, usam-nos um bocadinho, por assim dizer, para explorar vários sítios, ir a vários mercados. Mas quando dizes fora da caixa, o que é que queres dizer com isso, mais ou menos? Fora da caixa... É fora da caixa, tipo, geograficamente, ou é fora da caixa a nível de trabalho, ou é uma junção das duas? Das duas, eu acho. A nível de trabalho, porque... A verdade é que quando começares qualquer tipo de trabalho vai ser fora da caixa porque não estás habituado a nada, não é? Mas algo que te faça mesmo aprender e isso que disseste de sair geograficamente também seria algo importante para mim. Não sei se concordas. Lá está. A questão geográfica é uma questão muito quase que polémica, porque tem muitas vantagens e tem muitas desvantagens. Acho que a maior vantagem acaba por ser quase inerentemente, acho que há duas, que é primeiro é o dinheiro, porque na maior parte dos países, especialmente da União Europeia, ganha-se muito mais do primeiro emprego do que em Portugal. E depois é a vantagem de adaptarmos a uma nova cultura, que isso também dá muita caixa, muita estaleca, mas depois também tem o ponto negativo, que é pode correr mal. E se, se não nos conseguimos adaptar a uma cultura é muito complicado.
Eu acho que, honestamente, do meu ponto de vista, se eu tivesse que amanhã pensar para entrar para uma empresa, eu acho que eu tenderia a não olhar sequer para o dinheiro e tenderia a escolher, acho que uma condição daquilo que tu disseste, se eu não pudesse absorver mais coisas, ou seja, não ir para um trabalho monótono, que quase que fosse repetitivo sempre, mas acho que tentar, quando eu penso em fora da caixa, eu não penso tanto na parte mais geográfica, mas penso na parte de fazer algo que não me deixe confortável. Certo. Ou seja, não ser, pá, sei lá, para mim eu tenho muito esta ideia, aquele trabalho muito repetitivo, por exemplo, um trabalho contabilista, sinto que é um trabalho mesmo muito repetitivo, aplicar sempre os mesmos conceitos, os mesmos processos, e eu, por exemplo, via mais a trabalhar numa coisa, seja numa startup ou então numa consultora numa área mais estratégica, onde todos os dias tivesse que descobrir algo novo que nem sequer sabia fazer, ou provavelmente nem vou saber fazer, mas acho que isso é muito mais vantajoso, especialmente tão novos. Mas Então, sabes no que- teu caso, tu Desculpa. basicamente achas que basicamente é melhor nos primeiros anos de trabalho eles darem-te valor em conhecimento e não só em monetário? Sim, é assim, isto quase que contra mim falo, porque eu gostava muito mais que em Portugal valorizassem muito mais o primeiro trabalho do que na atualidade valorizam. Nós estamos a falar de um país em que, se calhar, em consultores e tudo mais, o salário mínimo, o salário médio de entrada vai para os 1.200, 1.300, que é para um licenciado e às vezes para uma pessoa que tirou um mestrado, pouco. Claro, não é o desejável. É pouquíssimo. Agora, para ganhar conhecimento, acho que é um ponto interessante. Obviamente que se uma pessoa tiver a possibilidade e a vontade de ir lá para fora, onde consegue chegar até ter o mesmo nível de ganhar conhecimento, enquanto ganha muito mais dinheiro com isso só traz vantagens. Agora, para o tipo de realidade onde as pessoas não estão dispostas a isso, acho que o objetivo deve ser no início tentar ganhar conhecimento e depois catapultar com esse conhecimento. Eu ia só acrescentar, há bocado estavas a falar e eu lembrei-me disto. Pronto, eu no início deste semestre iniciei um estágio e realmente algo que me fez escolher esse estágio, por assim dizer, foi o acompanhamento. Ou seja, eu acho que isso é muito importante porque no início nós vamos estar todos perdidos, acabamos de sair, ou no meu caso ainda estar na faculdade, e não sabemos muito bem tipo, como é que se trabalha realmente numa empresa, e acho que ser recebido pela parte de RH e mesmo pela parte dos orientadores numa empresa, ser bem recebido, ter um bom onboarding e tudo mais, é super importante e, genuinamente, para mim, foi o que me fez escolher esse estágio. Sim. Acho que, já que estamos aqui agora quase a tocar neste ponto de estágios em startups, acho que podemos apresentar um bocadinho o que nos estás quase aqui hoje, não sei. Força. O que é que queres começar? Pronto, posso começar. Pronto, basicamente, eu e o Guilherme somos Project Managers de um programa desenvolvido pela Startup Buzz, que é o Buzz Internship, e o nosso objetivo com esse programa é dar oportunidades aos estudantes, lá está, de ter a oportunidade de ter estágios curriculares. Este ano iniciamos o arranque do nosso programa em parceria com a Unilinker. E não sei, eu acho que isso é vantajoso, quer para as empresas, quer para os estudantes. Sim. Acho que lá está, acho que há muito o paradigma de, e especialmente na FEP e nestas mais business schools, de que estamos a trabalhar e depois no verão vamos logo, estás numa consultora. É quase sempre uma consultora, ou Sonai, às vezes Banco de Portugal, e ainda não há muito esta vertente de haver estágios em startups. Acho que temos um programa, no caso do internship, onde as pessoas podem conseguir aplicar aquilo que aprenderam na tua licenciatura, redescobrir-se, colocarem-se à prova, porque são ambientes muito mais desafiantes, com vertentes e dinâmicas completamente diferentes, muito mais dinâmicos no dia-a-dia, e acho que é mesmo muito interessante poder ver as pessoas a conseguirem aplicar o seu conhecimento nessa área. E é um pouco também o nosso objetivo quando aceitamos este desafio de ser PMs do internship, lá está, é conseguir com que os estudantes possam aplicar o que aprenderam na área do empreendedorismo e nem sempre nas áreas mais banais, digamos assim, do mercado de trabalho. E de uma forma mais prática, porque lá está o que estavas a dizer, eu acho que onde estágios em startups podem, de certa forma, ganhar estágios em grandes empresas, como a Sonai que estavas a dizer, é mesmo no sentido de eles levam-te mesmo para o terreno, querem mesmo logo pôr-te a fazer as coisas, e acho que é isso que nós queremos oferecer com esta área do empreendedorismo e com este ecossistema que nós queremos formar com o internship. Ok, então vamos agora falar sobre um novo tópico. A verdade é que nós três somos membros da Startup Buzz, ou seja, obviamente ligamos muito a coisas extracurriculares ao nosso curso. E eu queria saber qual é que é a vossa opinião sobre as vantagens que essas coisas nos podem trazer relativamente à nossa entrada para o mercado de trabalho. Que obviamente acham que são relevantes, não pertencíamos a uma organização. Eu acho que especialmente quando entramos na faculdade, especialmente na FEP, somos logo bombardeados com aquele discurso de tens que entrar numa organização. Isso agora até já chegou à FEP, porque até a malta da FEP também já tem todo este ADN. Materializando isto em vantagens,
acho que desenvolvemos competências específicas que a licenciatura em si, pelo menos em gestão, não consegue desenvolver. Por exemplo, estas oportunidades que literalmente estamos aqui a falar, a fazer um podcast, a treinar skills de falar em público, a colocar-nos desconfortáveis, é uma coisa que não teríamos se estivéssemos só em casa a estudar para estatística ou para outro tipo de coisas. E acho que depois lá está, é a polivalência das coisas que nós conseguimos ou não fazer e perceber aquilo que queremos ou não fazer. E acho que lá está, havendo várias atividades e havendo várias diferenças entre elas, é muito mais fácil nós percebermos, ok, se calhar eu gosto mais de finanças, ok, se calhar eu não gosto de finanças, quero ir mais para o empreendedorismo, ou então se calhar até gosto de fazer caso de estudo. Tipo, e há haver esta diferenciação, esta possibilidade, e as pessoas conseguirem aproveitar, acho que é importantíssimo para que cheguemos ao mercado de trabalho e não chegamos standardizados com um diploma que toda a gente teve igual, e se calhar uma pessoa até pode ter uma média de 20, mas é só aquilo. E se tiver média de 20 e não tiver, sei lá, não souber falar em público, não souber nada sobre o mundo atual, não souber estar posta em posições desconfortáveis, pouco ou nada vale, honestamente. É verdade, eu acho que os cursos são bastante teóricos, quer o vosso, quer o meu. Falta um bocadinho aquela parte de soft skills e tudo mais. E acho que o que mais me trouxe estar nestas atividades extracurriculares, como estar na Buzz, estar noutras organizações na FEUP, foi mesmo estas soft skills, foi saber lidar com pessoas, que acho que é uma coisa que é mesmo importante para o futuro, saber lidar com pessoas, principalmente nas nossas áreas, gestão industrial, gestão, economia, o que seja. Há muito essa necessidade de falar com outras pessoas e que se não fossem estas atividades extracurriculares, se calhar ficámos um bocadinho em falta disso, não acham? Sem dúvida. Eu quero agora partilhar uma experiência assim pessoal, porque a verdade é que eu ainda estou no primeiro ano da licenciatura em gestão e, embora não seja para a entrada no mercado de trabalho, mesmo para a própria entrada nestas organizações, terem coisas que vos diferenciam já é algo muito bom. Então, no meu caso, durante o 12º ano, eu participei num projeto chamado F1 in Schools, onde eu fui o manager da equipa. Basicamente, sim. Basicamente, eu depois entrei à FEP e interessei-me pelas organizações. Achei que era algo muito rico e que ia, lá está, enriquecer o meu percurso, não é verdade? Uma história engraçada, deixa-me interromper. Quando fizeste a tua candidatura à organização, uma das coisas que mais ressaltou, lá está, na tua experiência, na forma como contavas, foi ter tido essa experiência fora, porque se não me engano tu não estavas em ciências, não estavas em economia e gestão. Não, estava em ciências. Estavas em ciências? Era de ciências. Mas eu lembro perfeitamente de nós estarmos mesmo em RE a discutir isso e de vermos essa tua skill e lá está, disse, já aí diferenciou. Isso acho que eu estava a dizer, se já a entrar para a universidade isso diferenciou, a sair da universidade, se tiveres ainda mais experiências, acho que vai dar mesmo uma vantagem gigante. Exatamente, é isso mesmo, porque quem entra na FEP, é uma universidade de sucesso, claro que vai ser bom aluno. Ou seja, além de ser bom aluno, o que é que essa pessoa tem que as outras pessoas ainda não têm? No meu caso, eu tinha o F1 in Schools. Muita gente pertence a listas escolares, faz voluntariado, até podem já ter algum emprego de verão, por exemplo. Todas essas coisas vão ajudar mesmo na entrada das próprias organizações. Digo isto porque talvez tenhamos aí jovens ainda no secundário a ouvir-nos e é também de certa modo, um conselho para vocês. Boa. Muito bem. Então, eu agora quero que vocês os dois me digam qual é que acham que foi a experiência que já tiveram até agora que mais diferença vos vai trazer no mercado de trabalho. Estás-nos quase a pedir para escrever uma carta de recomendação em live, basicamente. Qual é a experiência? Mas calma, uma experiência específica ou pode ser tipo uma coisa que eu ganhei? Acho que podes. Qualquer coisa. Que tens alguma ideia que eu estou completamente a zeros? Pá, então aqui, o que me vem à cabeça, se calhar é o facto de ter estado numa organização na FEP, no Departamento de Relações Externas, e isso fez com que eu pudesse treinar muito esta parte de falar com as empresas, que eu tinha imensa vergonha. Não conseguia. Ficava nas primeiras reuniões, eu não conseguia falar, tinha mesmo muita vergonha. Mas acho que depois foi-se tornando tudo muito mais tipo normal e perceber que as pessoas das empresas também não são nenhuns. Percebem? Claro que temos que, obviamente, ter respeito. Exato. Obviamente temos que ter respeito, mas tipo, são pessoas normais, eles percebem, nós somos estudantes, ou seja, acho que está tudo ok. E até agora, para entrevistas de estágio, ajudou imenso, porque eu sentia-me mesmo à vontade a falar, não sentia que estava ali a ser entrevistada, por assim dizer. Isso é daquelas coisas que, se calhar nós não pensamos nisso, mas aquelas pessoas que não tiveram nenhum tipo de treino para ganhar essa capacidade quase que agora é natural, sofrem mesmo muito. A nível, mesmo em recrutamento, isso é uma coisa mesmo. Eu estou a tentar pensar numa coisa para dizer aqui. Eu, por acaso, até quero introduzir aqui uma coisa que é bastante relevante a isto. Uma coisa que nós notamos nos recrutamentos da Startup Buzz é que existem muitas pessoas, mesmo muitas pessoas, que nós sabemos que elas têm valor e sabemos que são pessoas boas.
Só que a realidade é que depois, nos recrutamentos, não se sentem à vontade para falar, não se sentem à vontade para discutir com os outros e às vezes essas pessoas têm o seu sucesso um bocado inibido por essa falta de à vontade. Ou seja, todas as experiências que vocês possam ter, seja de ir falar com empresas, de ir falar para ter estágios, essas conexões são sempre muito boas para dar mais à vontade às pessoas, porque 100%. em todos os contextos, se a pessoa estiver mais à vontade, é sempre uma mais-valia, para tudo. Uhum. Mas pegando noutra que obviamente tem sido super vantajosa, que é estar no departamento de inovação, é mesmo impressionante. Eu não fazia a mínima ideia do que era uma startup, quase, é um conceito meio abstrato, e foi muito bom aprender a fazer um Lean Canvas, aprender a fazer um MVP, são tudo coisas que eu sei que vão ser úteis para o meu futuro e eu acho que a experiência que o departamento de inovação me tem dado tem sido mesmo super enriquecedor e acredito que para ti o departamento de RE seja a mesma coisa. Sim, mas eu até estava a pensar numa que ainda foi mais desafiante, que acho que é mesmo ser o CPM de internship. Porque, não por ser contigo, porque isso torna menos desafiante, torna menos desafiante ainda. Exato. Não, mas acho que quando nós aceitamos, especialmente eu não acho que não tinha bem a noção daquilo que eu me estava a meter, honestamente. O programa não era muito falado mesmo dentro da organização e tudo mais. E eu lembro-me que houve uma semana, foi a nossa segunda ou terceira semana, que nós tivemos 7 ou 8 reuniões de uma semana. Yeah. Nós estávamos com pouquíssimas horas de sono, estávamos completamente rotos. Estávamos, na altura era eu, a Kika, eu, tu e a Inês, não havia mais membros. E eu lembro-me, aquilo estava-me a dar mesmo prazer. E Assustou-te, não foi? Não me assustou, honestamente. Eu honestamente... Admito, ficaste um bocadinho assustado. Não, fiquei um bocadinho assustado, porque aquele tipo de rendimento, a conjugar com estudos, com outra organização e com uma vida pessoal, era um bocadinho complicado. Mas depois, a partir disso, surgiram novos desafios, que é gerir pessoas, que é uma coisa que muita gente não sabe que é um desafio. Conseguir motivar as pessoas, conseguir manter todas as pessoas quase na mesma linha de pensamento, na mesma página, é daquelas coisas que parece muito simples, mas não está escrito em nenhum manual, não dá muito para dizer como fazer, é quase aprender à medida que vamos fazendo. E acho que essa experiência de gerir a equipa que temos hoje, que é brilhante e que tem trabalhado mesmo muito bem, de irmos adaptando à forma como a equipa trabalha e às pessoas que temos, de nos irmos conhecendo todos mutuamente e nos irmos, especialmente eu e a Francisca, nos irmos ajudando um ao outro, acho que tem sido aquelas coisas que eu não conseguiria ter nem que pagasse mesmo muito dinheiro, honestamente. Porque, eu posso pegar pelo lado técnico, obviamente que vão ficar sempre os lados de amizade, isso nunca vai falhar, mas a nível se calhar mais técnico, acho que conseguimos desenvolver skills, por exemplo, de endurance física e mental, que de outra forma se calhar não conseguiríamos ter, porque nós teríamos posto esta pressão e este constante trabalho, e tem sido mesmo interessante conseguir gerir tudo isto e quase ter este mini trabalho que é gerir o internship. Sim, tudo junto. Por isso acho que isto está a ser a experiência mais desafiante da minha faculdade, tirando o início do meu percurso na FEP, e acho que está a ser mesmo muito enriquecedor, honestamente. Sim, acho que o facto de também temos uma parceria externa. Sim. Faz com que, se calhar entre nós, amigos, até poderia tecnicamente ser mais fácil, mas a partir do momento em que também temos que dar respostas a outras pessoas de fora, torna-se ainda mais impactante. Eu, pelo menos, sempre pensei assim, temos mesmo que deliver, temos mesmo que dar coisas. Sim, e é aquele binómio do nós temos a relação com os nossos amigos. Tinha que usar uma palavra. Pelo amor de Deus. Tinha que usar. Não, mas é aquela questão, nós temos os nossos amigos e as pessoas que estão connosco em internship são todas elas muito nossas amigas e fora do contexto de trabalho e tudo mais, não há este contexto de trabalho para elas estarem sempre a gozar comigo pelo facto de eu estar sempre a falar em internship. E binómios. Exatamente. Isso é pega. Acabaram de me estragar completamente o meu discurso. Perdi-me a Laura. Não, mas acho que tem sido mesmo muito fixe conjugar isso com a parte de quando é para trabalhar, é para trabalhar, e quando é para estar concentrado, estamos todos concentrados e ficamos ali uma hora em reunião. E depois às vezes eu e a Francisca fazemos chamadas espontâneas só a falar sobre coisas de internship que não estão programadas, e esse tempo nós nunca contamos muito bem, mas se nós formos a ver o tempo por mês e por semana gastamos nisto, é uma coisa que acho que nunca teríamos se tivéssemos só a tirar o curso. Nunca na vida, acho. Olhem, podemos falar sobre o início da carreira agora? Podemos. Quais é que são os vossos maiores medos para o início da carreira? Ok, eu acho que isto é um medo, honestamente, que acho que não sou só eu que tenho, mas há muita gente que acaba... Às vezes não pensam nem dizem isto, que é... Ok, eu estou aqui a gastar 3 anos da minha vida a estudar gestão, e se quando eu for trabalhar na área de gestão não gostar? Sem dúvida. Se quando de facto experimentar e for tentar fazer uma vida disto não gostar... Acabei de gastar 3 anos da minha vida, muito dinheiro, muito tempo que podia estar a usar para outra coisa e posso não gostar. Por isso é daqueles medos que é quase subconsciente. Não é muito provável
porque provavelmente se estamos aqui é porque de facto gostamos do que fazemos e tudo mais. Mas é daqueles métodos que acho que prevalecem quase toda a gente, podem só não o dizer, acho eu. E eu acho que nós até somos uns sortudos nesse aspecto, porque gestão é dos cursos mais amplos que Sim. há. Mesmo depois de termos os cursos, ainda podemos Sim. escolher 100%. e filtrar muito a área que queremos. Sim, eu acho que é uma parte mesmo boa dos nossos cursos, é poder pegar neles e fazer um bocadinho o que nós quisermos à nossa medida. Mas eu acho que a maior dificuldade que eu estou a sentir nesse momento é mesmo a de corresponder. Ou seja, eu sei que as outras pessoas têm expectativas para mim e eu ainda não sinto que, lá está, ainda por cima, não tendo acabado ainda a licenciatura, às vezes sinto que não, se calhar ainda não sei o suficiente. E lá está, aquilo que estávamos a falar há bocado de ser super teórico, os cursos. Às vezes sinto que me falta um bocadinho essa parte prática e tenho medo de não conseguir estar à altura do que me é pedido do outro lado. Mas faz ter uma coisa que para mim faz bastante sentido também, que é aquele conceito de nós estamos aqui a aprender muito e a aprender sobre várias cadeiras, mas depois vamos entrar numa empresa e pouco ou nada do que aprendemos a nível técnico vai ser usado. Ou seja, eu vejo muito mais a faculdade como uma forma de treinar a mente, de nos pôr desconfortáveis, treinar raciocínio, quase exercitar este músculo que temos aqui, porque os conteúdos em si eu pouco ou nada os vou utilizar. Posso usar um ou outro, obviamente, mas vai ser muito mais uma aprendizagem de dentro da empresa e é quase como se fosse tipo um reboot, uma reciclagem da pessoa. E esse é o medo também que eu tenho, acho eu, que é, não é um medo, porque eu sei que vai acontecer, mas é aquele paradigma de, pá, ok, parece que isto foi tudo inútil. Parece que agora se eu entrasse agora numa Deloitte da vida, eu ia ter logo aquele tempo de aprender como são os processos deles, não ia fazer a mínima ideia como é que se faziam as coisas. E Mas quase... a tua cabeça já é exercitada, já ias com coisas. Claro, é exercitada, mas a faculdade não te vende, vais exercitar a tua cabeça. A faculdade vende-te um curso e vende-te 30 e tal cadeiras, ou 60, não sei muito bem, que depois dizem que é isso que vai fazer o curso, mas não são as cadeiras, acho que é quase a forma como as cadeiras te moldam a ti. Não sei se isso faz sentido. Eu tenho aqui uma pergunta no final do podcast que vai ser mesmo interessante ouvir a tua resposta. Ok. Estás mesmo enquadrado com ela. Olha, agora voltando aqui um pouco ao passado, ou seja, aos nossos tempos primordiais na faculdade, quero que me partilhem um medo que vocês tinham antes de entrar da faculdade e como é que conseguiram superá-lo. É assim, um grande medo meu era não fazer amizades, porque eu nunca tinha estado noutra escola que não a que eu passei a minha vida toda, nunca tinha mudado de escola e estava muito habituada, pronto, a ter os meus amigos e claro que iam entrando pessoas novas, mas eu era sempre a que estava bem, estão a ver? Eu é que estava lá, as pessoas vinham e pronto. Tinhas a tua estabilidade. É isso, tinha a minha estabilidade e acho que entrar na faculdade foi mesmo um choque de realidade no início, mas que eu por acaso até gostei imenso, tipo, eu gostei imenso de conhecer pessoas completamente diferentes do que eu estava habituada, mas foi mesmo um grande medo, porque eu estava mesmo habituada àquela coisinha, aqueles professores que gostavam imenso de nós e que falavam connosco e tudo mais, chegar à faculdade. E é tipo uma sala gigante em que o professor vai-se embora mal pode, tipo não... Essa aí foi difícil. Sim, eu também acho que esse medo de não fazer amigos acaba por surgir a todos. Eu, especialmente no meu grupo de amigos, mais da minha terra, fui o único que não foi para a faculdade com alguém, ou seja, todos eles entraram na faculdade com alguém que já conheciam ou numa área parecida, podendo entrar no mesmo curso, mas estavam na mesma faculdade, então davam-se. E eu não, eu fui o único do meu grupo de amigos que eu conheço, até amigos muito próximos, que veio mesmo para a área de Economia e Gestão. Por isso esse medo eu tinha-o. Eu acho que o maior medo que eu tive, honestamente, foi de não corresponder às expectativas que eu tinha criado sobre mim próprio e que outras pessoas tinham criado sobre mim do secundário para a universidade. Porque no secundário, é fácil, são muitas pessoas, o próprio curso em si, digamos, não é assim tão complicado, mas depois há muita malta que chega à faculdade e descamba, perde um bocadinho o sentido da vida, às vezes não consegue dar performance. Há pessoas que acontece isso. Perde o sentido da vida. Há pessoas que acontece isso. Então, entras para a faculdade, começas a sair quase todos os dias e quase que perdes um bocadinho o norte naquilo que estás a fazer. Sim. Eu tinha medo, não que acontecesse isso, mas que acontecesse o facto de eu não conseguir corresponder às minhas expectativas àquilo que tinha criado sobre mim. Isso depois acho que acabou por desaparecer com 2 meses na FEP e percebi que se calhar o curso também não era assim um bicho de 7 cabeças, quase que me faziam parecer que era. Na altura pintava uma faculdade com uma coisa que era quase impossível, que o objetivo era só passar às cadeiras e que esquece ter boas notas e que pode estudar muito, que isso não vai acontecer. Eu tinha muito esse medo de ser mesmo esse bicho-papão e de eu ter que me adaptar quase a uma nova realidade que eu não estava habituado. Por isso acho que isso foi aquilo que mais me mexeu antes, diria. Olha, por acaso, o meu medo acho que não foi bem quando eu soube que ia entrar para a faculdade, mas sim quando a ideia de pertencer a uma organização começou-se a tornar realidade. Ok.
Acho que, não sei se sou o único, mas talvez muita gente sinta isto. E porquê? Eu comecei a ter a vontade de entrar numa organização, mesmo no Open Day, que é um dia em que a FEP tem lá as várias organizações com umas banquinhas a mostrar aos novos alunos quem é que elas são e o que é que elas fazem. Prontos, quando surgiu-me esse bichinho de estar numa organização, eu comecei a pensar, bem, o curso já deve ser difícil, toda a gente diz que é difícil, ainda mais numa organização, e depois ainda quero fazer desporto e ter uma vida social, como é que eu vou fazer isto tudo ao mesmo tempo? Sim. A verdade é que agora está a correr tudo super bem, vejo os meus amigos em situações iguais e está tudo a correr bem, porque de certeza que vocês notam isso, a partir do momento em que tu és universitário, parece que o dia tem o dobro das horas, tu consegues fazer muito mais coisas do que antes, pelo menos eu sinto isso. Como o grau de exigência é muito mais elevado, nós também acabamos por ter que nos desenrascar muito mais. E Sim. a nossa independência é muito maior também. Então, vamos falar de empreendedorismo? Vamos, sim, senhor. Aqui o core da Startup Buzz. Então, eu quero que vocês me digam porque é que vocês acham que muita gente escolhe o empreendedorismo, ou melhor, não é muita gente, gostávamos nós que fosse mais gente, não é verdade? Mas porque é que algumas pessoas preferem o empreendedorismo à via tradicional? Olha, eu acho que são pessoas que querem dinamismo, querem coisas diferentes, porque acho que o emprego tradicional está ali à tua espera. Tipo, qualquer um de nós pode ir buscá-lo. Enquanto que o empreendedorismo é preciso mesmo ires atrás dele. Eu acho que é preciso teres a coragem para realmente começar uma startup, dá imenso trabalho. Já ouvi imensos feedbacks de pessoas que criaram startups e que realmente não é para qualquer um. Sim, acho que é muito também uma questão de querer ter algo próprio, ou seja, quase da ideia de criação, que é uma coisa muito, muito abstrata. Quase o processo de criar algo novo do zero é um processo muito abstrato, nunca se sabe muito bem o que é que se está a criar, para o caminho é que se está a ir. E acho que esse processo acaba também por ser mais atraente e atrativo para algumas pessoas. E depois também existe aquela vertente de querer fazer ou querer dar mais added value para a sociedade. E, por exemplo, eu acho que criando uma startup ou uma empresa com uma coisa inovadora e que acho que o modo quando se cria deve ser não para ganhar dinheiro, mas sim de resolver um problema real e trazer valor para a sociedade, acho que essa questão, o empreendedorismo consegue captar e chamar mais por esta vertente não tão rudimentar. Se calhar quando passamos de um trabalho normal, dito normal para nós, especialmente da FEP, é ir para uma consultora e trabalhar para um banco e trabalhar para uma SONAI, que são trabalhos que trazem muito valor acrescentado para a sociedade, resolvem problemas, porque se não resolvessem não existiam como trabalho. Mas depois também temos a vertente do empreendedorismo que tenta inovar, lá está, e vai mais além, tenta criar algo mais. O próprio sentimento de ter uma coisa que é nossa e não depender de outrem também é uma coisa que dá conforto. Também dá desconforto, porque também estamos, a certo momento também vamos estar a ter que lidar com outras pessoas e a ter que colocar dinheiro para que outras pessoas possam ter comida na mesa. Mas acho que esse sentimento acaba por chamar mais para as pessoas que lá está querem seguir o empreendedorismo. Sim, e no final do dia, a verdade é que imensos donos de startups chamam a startup de o meu bebé. Porque sentem que sim, não, mas é verdade, viram o nascimento daquilo e estão a vê-la crescer. Mesmo, por exemplo, não sei se já viram, há episódios de Shark Tank onde quase que as pessoas a vender a empresa mesmo quase muitas delas dizem, pá, estou a deixar o meu bebé, estou a deixar a minha criança, porque é uma coisa que elas próprias criaram e depois lá está, esse valor sentimental de ter algo que foste tu a criar, que passaste por muitos problemas, muitas coisas boas, acho que isto dá ao empreendedorismo uma magia diferente da vertente normal de criar valor para a sociedade. E olhem, acham que o empreendedorismo pode ser visto como um plano B, ou seja, algo a fazer enquanto têm outro emprego, ou deve ser logo visto como o foco, ou seja, a tua escolha inicial? Eu acho que não é um plano B, eu acho que depende muito da pessoa em questão. Há pessoas que são mesmo motivadas por coisas novas e são bastante criativas e acho que essa devia ser logo a opção A para elas, porque se calhar pessoas que são querem muita coisa e tencionam ambicionar mais, se calhar deviam olhar logo para o plano A do empreendedorismo, se forem pessoas criativas, não é? Sim. Não sei se vocês concordam com isso, mas... Concordo. Imagina, eu acho que a maior parte dos planos de empreendedores e dos negócios que hoje vemos surgiram sempre como uma side task, não era a coisa principal, era uma coisa que ia surgindo e pronto. E até começava a correr bem. Exatamente. E depois, a certo ponto, despedem-se do trabalho, passam a estar lá o tempo inteiro. Exatamente. Mas agora também que há cada vez mais, isso é uma coisa que se vê, pessoas que se despedem de trabalhos e que esquecem essa vida para criar algo. E às vezes se despedem-se sem saber o que é que querem criar, mas querem criar, querem passar por esse processo de ideação, de criação, de construção. Por isso, eu não acho que haja uma resposta certa de devemos optar como plano B ou deve ser tudo um plano A.
acho que a partir de certo momento o empreendedorismo, se for para ser levado a sério, tem que ser um plano A. Claro. Mas eu acho que o início pode ser em plano B. Se houver tempo, se houver dedicação e se houver essa paixão, porque o empreendedorismo também tem uma coisa muito negativa, que é a taxa de risco é muito mais elevada. Sim. E assumindo isso como um plano A, e por exemplo, se for uma pessoa com família, e se assumir um plano A do zero, ou seja, criar logo sem ter nenhum plano, sem ter, por exemplo, nenhum trabalho a ajudar, isso também pode ser negativo. Sempre pode ser negativo. Mas sim, assim, acho que qualquer uma das duas pode ser, honestamente. Sim, portanto, é que a idade inicial para tu entrares na vida empreendedora é quando ainda não tens filhos. Quando tens tempo, disponibilidade para dar 100% Sim. Eu ao acho que teu às vezes bebé. até pode depender, porque às vezes tu podes querer sair das rotinas, imagina, se calhar até começas a construir uma família e começas a achar que aquele horário das 9 às 6 não dá para ti, que és uma coisa mais flexível, em que podes, lá está, qualquer pessoa por conta própria tem mais flexibilidade de horário. Isso pode também ser algo a ter em consideração. Claro que no início ocupa imenso tempo, eu acredito. Nunca tentei criar uma startup, mas às vezes ajudo a que elas existam. Portanto, sei que é preciso despender de algum tempo, mas com a determinação certa, eu acho que é um ótimo caminho. Sim. Imagina, eu entendo o que estás a dizer, da disponibilidade. O problema é que a disponibilidade financeira é muito importante. Sim, Ou seja, claro. se der mal, como é que vai fazer? É o problema. É verdade, é verdade. Sim, lá está, é o risco. E acho que é assim, eu tendo a concordar que faz mais sentido passar por estes processos quanto mais novos formos. Porque são provavelmente a altura em que nós somos mais produtivos na nossa vida, onde temos melhores capacidades de pensamento, físicas, de trabalhar longas horas sem conseguir dormir, e isso é um facto. E o empreendedorismo, que é uma startup para ser mais específico, no início requer muito isso, e todos nós sabemos isso. Claramente pode ser uma coisa que pode ser mais tarde. Aposto que há casos de sucesso disso. Agora, requer um compromisso diferente. Obviamente que num médio e longo prazo pode dar mais estabilidade, porque a pessoa até ela que faz o seu próprio horário. Mas no início, com filhos, acredito eu que seja muito complicado gerir quase com um novo filho que é uma empresa, com os filhos biológicos que já se tenham. Sim. Vamos falar no futuro? Vamos, sim, senhor. Então, a verdade é que agora com a AI e estas novas tecnologias todas, há muitos postos de emprego que estão em risco. Como é que vocês acham que um jovem como nós se pode preparar e se mentalizar para empregos que ainda nem sequer existem, nem nós sonhamos que eles vão existir? Olhem, eu tenho medo disso. Sim, eu acho porque aqueles programas da AI para as áreas de gestão são imensos. Sim. E tenho medo que eles nos possam estar a roubar trabalhos. Sim, é assim. O medo existe sempre e a AI é uma ferramenta poderosíssima para otimizar trabalhos que hoje podem ser, que hoje existem, mas daqui a uns anos podem ser completamente inúteis. Acho que passa muito por uma questão de nos mantermos atualizados, ou seja, de ver a AI não como um inimigo, mas como uma ferramenta que pode otimizar o nosso trabalho. E isso é uma coisa que nós já fazemos hoje em dia. Pá, eu aposto que todos os três estamos aqui já usamos a AI para ChatGPT para estudar. E aposto que já usamos ChatGPT Tem que ser. para para escrever e-mails, por exemplo. Acho que já todos nós acabamos por, ou e-mails, ou por exemplo, mesmo um texto. Aposto que já tivemos algum texto que escrevemos que parte veio da AI. E acho que essa questão é usar, honestamente. As próprias empresas já não conseguem dizer para não usarmos a AI, porque é uma ferramenta que existe e que ajuda a fazer tarefas que outrora eram mesmo completamente desnecessárias. Agora, vão haver trabalhos que vão deixar de existir? Vão. Como na altura também, quando o computador foi criado, muitos trabalhos deixaram de existir. Como também na altura, quando introduziram a máquina, a manufatura diminuiu bastante. Ou seja, isto é tudo um processo, mas quando criaram... Uma pequena aula de história aqui. Não, mas quando surgiu a máquina, também tiveram que existir mais pessoas que deixaram de trabalhar em mão de obra, muitas foram para o desemprego, mas no médio e longo prazo foram precisas pessoas para produzir essas máquinas. Criam-se novos postos de trabalho. Exatamente. A substituição pode não ser de 100%, ou seja, eu não vou estar a pegar em 100 pessoas que estou a perder para um posto de trabalho e colocá-las a produzir aquilo que está a substituir o meu posto de trabalho. Por exemplo, sendo mais concreto, vamos supor que eu uso o ChatGPT para substituir 100 gestores e não consigo pegar em 100 gestores para eles produzirem ferramentas como o ChatGPT. Sem quê? Gestores. Ok. Mas acho que é uma questão muito de encarar isto como uma ferramenta e conseguir aprender com ela, honestamente. Também acho, ou seja, eu acho que, por exemplo, eu sinto que me falta um bocadinho de competências a nível de informática. Acho que é uma coisa que todos nós temos que passar a ter e, como tu estavas a dizer, utilizar o ChatGPT no nosso dia-a-dia, utilizar essas ferramentas para nosso proveito, porque, no fundo, há muitas coisas que são feitas à mão que vão passar a ser feitas inteiramente pelo computador. E acho que é, como tu estavas a dizer, aproveitar em vez de
ter medo que elas nos ocupem os nossos lugares, eu acho. Sim. Olhem, e trabalhos do futuro? Eu quero que vocês inventem um trabalho que vai surgir daqui a 20 anos. Pô, um trabalho que vai surgir É daqui a difícil. 20 anos. Visionárias, Guicas. Um trabalho que vai surgir daqui a 20 anos. Uhum. Pô, É complicado. Não sei. Tens alguma ideia, diz? Olhem, eu acho que seria interessante perguntarmos ao chat GPT. Vamos ver o que é que ele diz. pá, Podes procurar. podemos ver. Vai ser alguma coisa para a mente, sabe? Não vai ter a ver com AI. Não, mas vai ter a ver, por exemplo, com fabricar AI. Vai ter a ver, tipo, ou fabricar robôs, por exemplo. Daqui a 20 anos? Fabricar robôs, claro. Vai ser tipo fábrica de reparação de robôs. Olha. Isso já existe. Calma, mas Sim, isso. De certeza. oficinas. Mas calma. Isso é uma oficina. qual é que era a odd de haver, tipo, ai, como é que se chama aqueles sítios para as pessoas vão quando ficam mais velhinhas? Lar de idosos. Lar? Sim, um lar de idosos para robôs. Oh. Não, Eles não envelhecem, eles não precisam. claro que envelhecem, então. Vão para a sucata. Uma Hã? sucata? Não, mas Queres tratá-los como pessoas? eles a certo ponto vão ter capacidades suficientes para serem tratados quase como pessoas. Então, se eles já alguns deles já têm capacidades quase emocionais, até que ponto é que não vais ter que ter um lar de idosos para os robôs? Se estiver aí, eu vou apostar no Euromilhões. O que é que se diz? Olhem, Claro que não. já tenho as respostas. Diz lá. Então, essa parte toda a falar Sim. da emoção dos robôs, a primeira resposta que ele dá é engenheiro de inteligência artificial emocional. Olha, Dar-lhes em- faz... Ih, mas isso aí é... Yeah. E depois ele também fala em ética de AI, que supostamente diz que garantirá que sistemas de AI sejam desenvolvidos de forma justa e segura. Vão ter que haver provavelmente advogados assim, tipo, especializados em AI, provavelmente. Isso é Olha. um bom ponto. É bom. Provável. Pode ser gestor da AI. Como assim gestor da AI? Não sei. Gestor de robôs. Como assim? Não Geres faço a a mínima. tua frota de robôs. Olha, Olha, em vez da Uber, Olha. é gestão de robôs. mas e depois se eles criam um robô que gera a própria foto? Não. Porquê? Então, se eles já querem colocar... Porque Alguém tem que imagina... ter a ideia primeiro. Não, mas pode haver uma pessoa que diga assim, ok, eu posso colocar aqui uma pessoa a gerir, mas e se eu fizer um robô que substitui esta pessoa? Portanto, tem que Então estar- tu substitui pessoas. Hã? Tu vais substituir pessoas. Se tu conseguires fazer com que não tenhas que lidar com uma pessoa... Porque, tipo, uma pessoa não é perfeita. E uma pessoa tem várias componentes instáveis que um robô às vezes pode ter menos. Ele vai ser estável. Pá, é um robô. Imagina, tu vai ter sempre erros, mas... Pronto. Não sei, estamos tudo a falar no hipotético. Mas Dinis, estás aí com várias caras, o que é que tens? Imagina, eu estou-me a lembrar de Agricultor Marte. espacial. Agricultor Exatamente. espacial? Sim, porque a verdade é que num futuro, não sei se será daqui a 20 anos ou daqui a mais, eu pessoalmente acho que é daqui a mais, mas vamos chegar a Marte. Isso é inevitável. É verdade. Vamos chegar a Marte. Vamos chegar a Marte. Vamos Quando chegar a- chegarmos a Marte, vamos ter que cultivar coisas lá. E Vamos quê? ter que Nós já- desenvolver Mas isso. também já chegámos à Lua e ainda não cultivamos nada na Lua. Para não, mas a Lua não é vista como uma possível casa daqui a uns anos. Marte é. Ok. Imagina. De passar de lar de idosos para robôs para Agricultor espacial. agricultor segundo ele. espacial. Eu Pá, gostei dessa profissão. Bem farias? futuro. Farias? Agricultura espacial? Sim. Talvez. Não te via mesmo nada a fazer isso. Pronto. Já não te fazia fazer agricultura espacial, muito menos. Olha, Então, mas por vamos acaso, ver. sobre agricultores, sabem aquela cidade que está a ser construída na Arábia Saudita? O The Line? Aquela cidade Yeah, que é yeah. uma linha com 100 e tal quilómetros, Sim, ou sim, mais sim, até. sim, sim. Uma coisa que ele também fala são plantações verticais. Porque em cidades como essas, em que querem ser autossustentáveis, querem ter lá a produção de tudo o que eles vão consumir, Uhum. a única maneira de produzir é verticalmente. Olha. Não há outra forma. Já viram aqueles prédios que são tipo Sim. verticais e têm tudo no prédio? Tipo, que tem tipo uma quinta dentro do prédio. Prédios verticais. Sim. Os prédios Aí eu- são verticais. Sim. Este aqui por acaso foi daquelas. Não, mas eu percebi. Não, eu mas percebi. são prédios que pá, são tudo em altura, né? Como são prédios. E... mas depois são completamente autossustentáveis. Mas já têm tipo mini quintinhas, mini cultivações, hospitais e assim. Boa. E isto vai passar a acontecer em escala grande. Vai haver cidades inteiras assim. Pá, olha. Vamos ser agricultores espaciais e vamos construir cidades em linha. Então, aquela pergunta que eu há bocado estava a falar, queria ouvir a resposta do Guilherme, vamos a ela. O que é que achas que temos que mudar no sistema de ensino português para melhorar a aptidão das pessoas para a entrada no mercado de trabalho? Ok. Vou tentar ser rápido. Mas calma. Tenta. Primeiro, sistema de ensino, escola secundária e universidade ou só universidade? Ou só escola secundária? Já não estou a ser rápido, mas dou-te liberdade. É como preferires. Ok. Assim,
Acho que na escola secundária, Desculpa. na escola secundária, acho que a certo ponto temos muitas disciplinas. Temos disciplinas que a forma como nos é ensinada é completamente ultrapassada. E com matérias que hoje em dia são completamente inúteis. Mas tipo quais? Eu tive uma cadeira que foi Sociologia e que a forma como era lecionada eram aulas de 1h30 de um professor a debitar matéria sem eu as poder questionar, que não era bonito. Mesmo o próprio ensino, por exemplo, do inglês, é completamente ultrapassado. Uma pessoa que queira saber falar inglês, eu nem digo a nível de proficiência, mas a nível de conseguir entender e de falar de uma forma direita, apenas com a escola não funciona ou a menos que tenham, por exemplo, vejam muitas séries fora, muito conteúdo em inglês. Agora, só a escola em si não dá isso e uma pessoa que não tem capacidades nem para pagar um curso, nem sequer, por exemplo, para ver filmes e tudo mais, não consegue aprender inglês. Isso é notório e nota-se bastante. Sim. Agora, mais para a universidade, isso depende muito de universidade para universidade. Há universidades em Portugal que acabam por ser e por estar num ponto um bocadinho melhor a nível de o método de ensino e aquilo que se coaduna mais como eu. Fazendo uma referência específica à faculdade onde estudo, acho que os trabalhos são super importantes e acho que o tema é discutível, mas a forma colocar-nos a trabalhar em grupo e fazer uma apresentação acho que é sempre importante. Agora, colocarem um método de ensino onde temos 6 cadeiras, metade delas só podemos fazer por exame final, podemos faltar às aulas todas e basicamente o método de ensino é tirar um mês antes dos exames para estudar tudo, pasmar no teste e passar 2 ou 3 dias já não me lembrar de nada. Isso é ridículo. Porque eu não estou a exercitar nada. Eu nem sequer estou a exercitar a minha cabeça. Porque eu, se tanto, posso só exercitar a minha cabeça durante 2 meses, num período de 12 meses, ou seja, num ano inteiro, e vendo isso como um licenciado em gestão. Ou seja, eu não tenho necessariamente não tenho um contacto nem com o mundo empresarial. Se eu quiser, eu posso passar o meu curso sem falar com empresas, sem ter contacto com ninguém lá fora, sem me colocar desconfortável, só a fazer testes. Isto não faz sentido. E acho que isso é um dos pontos que tem mais que mudar. A FEP, isso é uma coisa que já se fala há muito tempo na faculdade e acho que o plano de estudos acho que pode mesmo vir a ser mudado, mas acho que é um ponto que falha muito, que é uma componente muito teórica, e a teórica é importante sim, temos sempre de ter a parte teórica, mas a parte teórica, muita dela, nós podemos ir ao ChatGPT e pesquisar, e ele vai nos dar. Enquanto se os colocarem mais à prova, por exemplo, se isto nós estamos aqui a fazer, ou não isto, mas dinâmicas de organizações, que muitas delas metem à prova e nos exploram em diferentes vertentes da nossa parte, se isso conseguisse ser imputado no curso de alguma forma, acho que era importantíssimo para que todas as pessoas tivessem um resultado melhor. Mas... E tu, Kika? Por experiência diferente, tu diz-me. Não, eu ia dizer, concordo com aquilo que tu disseste, mas que também acho que uma coisa importante era, por exemplo, no secundário, eu tinha a parte que avaliava nos meus textos, obviamente, mas depois também as competências pessoais, as minhas soft skills, e acho que isso... Lá está, também foi um grande choque que eu senti ao vir para a faculdade, em que tudo o que contava era só as minhas avaliações, e acho que era uma coisa que poderia ser tida em consideração, que é também as soft skills, que acho que é super importante, a forma como uma pessoa está numa aula, a postura que apresenta, o interesse, a participação, são coisas que agora uma pessoa já nem pensa, já nem quer saber, às vezes até, não sei, mas calhar até somos mais... Não somos participativos, saímos das aulas quando nos apetece. Se calhar se isso também fosse tido em consideração... Sim. Podíamos ter um melhor pacote de estudantes, estão a perceber? Concordo perfeitamente. Isso, por acaso, é daquelas coisas... Eu já pensei nisso, mas nunca me percebi muito. A faculdade, que fala muito da questão das soft skills, e acho que eu não mais ouvi falar disso foi na faculdade, ignora completamente esse ponto. Há uma outra cadeira, especialmente em gestão, que estou-me a lembrar, acho que é CPS, que tem valoriza uma participação nas aulas, mas tudo o resto é ignorado. Era o que eu estava a dizer, uma pessoa pode só fazer o curso, aparecer lá um mês antes dos exames, fechar-se em casa a estudar, faz os exames e desaparece outra vez. E é um curso. Sim, nós todos sentimos, pelo menos uma grande parte de nós, sentimos que para ter soft skills, pelo menos na FEP, temos mesmo que pertencer a uma organização. Caso contrário, não as conseguimos obter. Sim. E depois há outro ponto que eu acho que é muito interessante. A inteligência artificial, tudo o que seja parte teórica, ela é melhor que nós. É verdade. Ela sabe. Ou seja, uma parte que eu acho que nós devíamos focar-nos muito mais em aprender é a parte social. Porque uma coisa que a inteligência artificial não vai substituir é a capacidade de negociar, de falar com pessoas, raciocínio, de entender sentimentos também. Sim. Isso aí ela não vai substituir. Até porque, por exemplo, as grandes empresas hoje em dia, e é a história que eles vendem mais, que é, eles já não recrutam, olham para a média, mas eles recrutam muito mais ouvi isto numa palestra, que é o perfil de um caráter redondo, que é uma pessoa que consegue fazer várias coisas, que não é só média, mas consegue dar um toquezinho em várias coisas, consegue falar bem com pessoas que não conhece, tem empatia, consegue provocar riso, não é uma pedra.
E este tipo de coisas o curso não desenvolve. E uma pessoa que se não perceber que tem estes erros, por exemplo, eu quando entrei para a faculdade, eu não tenho muitas falhas, mas tinha muito mais quando entrei. E se não me tenho colocado à prova e outras pessoas a avaliar-me a mim e não tenho percebido que havia muita coisa em mim que estava mal, a componente teórica e técnica estava lá, mas tudo o resto estava a falhar, eu provavelmente manter-me igual. Não ia mudar nada, porque não me ia perceber disso. Não ia ter mais ninguém a olhar para mim e a ter uma opinião sobre mim que não fosse a minha ou dos meus pais. E isso depois, lá está, deu-me espaço para crescer, mas tenho pena que nem todas as pessoas possam fazer isso, porque não há oportunidades para todos. Isto agora foi profundo. Foi muito profundo, muito Guilherme. profundo. Foi forte, muito bem. Isso foi muito profundo, muito profundo. Olha, eu até tenho um professor meu que ele diz: o rico no futuro não vai ser quem sabe muito, vai ser quem sabe entender pessoas. Porque saber Sim. teoria vai ser algo cada vez mais descredibilizado. Porque vamos à internet e a teoria está lá. Sim. Ou seja, quem ler pessoas bem, quem se envolver bem com as pessoas, vai ser quem vai vingar. É isso. E eu concordo com ele, por acaso. Eu concordo 100% também com esse professor. É o professor de quê? Contabilidade. É o Rui Couto Viana, não é? Exatamente. Professor, se estiver a ver isto, gosto muito de si. Eu também gostei Não. muito das suas aulas. Obrigado pelas notas que me deu à cadeira. Isto vai ser cortado, não vai? Vai ter mesmo que ser cortado. Não, eu quero que isto esteja. Sim. Então, neste momento aqui que é a Ministra da Educação, tens uma semana para implementares uma mudança radical no ensino. Qual é que é essa mudança? Deixa-me pensar, está bem? Com licença. Sim, isso é normal nos ministros. Então, Não é assim tão normal. não podem pensar os ministros? Esquece, era uma piada aqui que eu continuo. Pronto. Eu acho que o que eu implementava era... Boa. Agora, tipo, pausa, para na minha cara, faz tipo um balão de pensamento. Uou. Não sei, é tanta coisa. Então diz uma. Não sei, eu mudava a forma como os exames são feitos. Acho Assim? que não faz sentido. Acho que não faz sentido a tua forma de entrada na faculdade ser um exame daquelas 2 cadeiras e tá. Imagina, eu também pensava muito assim e acho que o exame conta demasiado, Mas é para nivelar as pessoas, não é? mas coitadas das pessoas que estão numa escola pública. Eu, por acaso, eu não tenho muita razão de queixa, a minha escola pública sempre foi muito sincera com as notas, mas coitadas daquelas pessoas que estão numa escola pública em que a escola tem mesmo problemas em dar notas altas e depois as outras pessoas que andam em outro tipo de escolas, que eu nem vou sequer referir o tipo de escola, que conseguem, e as escolas públicas também fazem isto, que conseguem... Especialmente no interior. Pá, isso eu já não tenho conhecimento. Não, mas é verdade. Mas que as notas conseguem subir magicamente e depois íamos colocar estas duas pessoas no mesmo nível, não fosse só a desigualdade económica que elas as duas já têm entre si, a juntar a isto uma desigualdade de médias que não poderia ser erradicada com um exame que os colocasse no mesmo pedestal, isso poderia trazer um problema. Agora, isso não invalida que pode haver uma ponderação diferente. Eu acho que 50% é muito. Acho que fazer 2 exames para avaliar 50% de 3 anos é muito. Agora, acho que também não faz sentido nenhum eu ter que fazer um exame de português para entrar no curso de chamado gestão ou num curso de inteligência artificial, que é o que está a ser feito Sim. agora. Isso também não faz sentido nenhum. Ou seja, eu não acho que seja por aumentar a carga dos exames. Acho que os exames já são estressantes o suficiente, traumáticos o suficiente, cada vez mais, isso é um Bastante. facto, as pessoas já têm mais problemas de saúde mental, desde a pandemia os jovens estão cada vez mais com isso. A solução não é colocar mais momentos de avaliação, especialmente exames, porque a matéria não reduziu. As novas alterações só colocaram mais um exame, não reduziu a matéria dos exames, ou seja, mais prática que é preciso, mais tempo desgastado, mais stress para o mesmo resultado. Diz, Tive uma ideia. Diz. Imaginem. Estava a pensar, como na faculdade eu tenho tipo um estágio curricular, imaginem 50% da vossa nota ser tipo um estágio universitário. Deixo-vos com esta, porque eu não sei bem o que é que isto funcionaria, mas imagina, 50% da nota eram os exames e as aulas, tipo, tudo que vocês fizeram ao longo de 3 anos, e a outra metade era um estágio universitário. Não sei, tipo, como a Universidade Júnior. Tinhas que fazer 6 meses num curso e no final fazias uma apresentação. Estão a ver a minha ideia? Não? Imagina. Olha, ainda bem que introduziste aí realmente uma iniciativa, porque eu já vos ia chamar partidos de oposição. Vocês só estavam a mandar críticas e soluções não davam. Não, mas por acaso, pegando nisso, eu sei que, por exemplo, há um colégio, foi o colégio Ana Mariana, diretora do Departamento Financeiro Startup Plus. Olá, Mariana. Olá, Mariana. Sei que ela andou num colégio onde o fim os últimos meses ela tinha que fazer um estágio que depois contava, pronto, era um estágio numa empresa, mas que depois tipo, tinha uma avaliação, tinha que fazer um relatório desse estágio, e ela já me falou bem desse estágio, que gostou da experiência,
foi diferente e é uma coisa que lá está, distingue logo uma pessoa que tem este currículo de uma pessoa que não tem este currículo. Eu por acaso concordo completamente com essa ideia. Não sei se concordo com o facto de ser um estágio universitário. Eu não sei bem o que é que isto consiste, está bem? Eu percebi, Sim, mas uma Podia ser experiência fixe. profissional, basicamente. Só que se calhar profissional é demasiado. Tipo, acho que com 17 anos não tens idade para ir. Quer dizer, podes ter. Imagina, se te metessem Mas com... obrigar toda a gente a fazê-lo. Pá, imagina, lá está, isso podia ser opcional. Podia ser opcional, não sei. Mas imagina, vamos supor que tu tinhas 18 anos, estavas tipo, último, aquilo era que períodos, não é? Era por períodos. Sim, depende das escolas. Sim, mas era, vamos para o último período da tua escola e diziam, ok, agora só vais ter que fazer português e matemática e o resto do tempo vais estar ali a trabalhar, sei lá, deixa eu pensar numa empresa, olha, vais para a Sonai, sei lá, para a parte do continente mesmo, e vais ficar lá a ver como é que aquilo funciona, tens de fazer um relatório a explicar melhor como é que foi a tua experiência lá. Por exemplo, eu acho que isso trazia muitas vantagens. Mas sabes que há muitos cursos profissionais que já têm isso. Eu tenho um Sim, amigo que teve naquele curso profissional que é tipo meio que contabilidade e ele teve mesmo numa empresa a fazer isso. Mas isso é muito fixe. E está na FEP agora. Isso é muito bom. Por exemplo, lá está, mas depois também o curso profissional tem aquele estigma negativo que as pessoas quase que associam o curso profissional como se não fosse igual a ter um curso de ciências socioeconómicas ou, como é que é o vosso? Ciências... Como é que se chama? Engenharia. Não estou a falar de engenharia, estou a falar de curso Ciência de... de tecnologia. Exatamente, ciências de tecnologia, exatamente. Sim, que querias. E bem, há muito assim no curso profissional, mas acho que há muitos cursos profissionais que são melhores do que o curso banal que as pessoas tiram. Olha, por exemplo, esse amigo meu, que ele, se não me engano, ele anda nos Carvalhos ou na feira, anda por aí, está muito melhor preparado do que nós. Porque ele nesse curso percebeu como é que é o dia-a-dia de uma empresa, percebeu como é que se faz, tipo, coisas básicas de contabilidade, como é que se gera uma equipa de pessoas. Então nós agora estamos nas aulas e ele realmente sabe de que é que os professores estão a falar. Porque se tu fores a ver, estás numa engenharia e perguntam-te, hoje vamos falar de pontes. Todas as pessoas já viram uma ponte. Não é verdade? Sim. Nós estamos em contabilidade. Olha, que aqui teve uma reação, acho que ele nunca viu uma ponte. Olha, nós estamos em contabilidade. É verdade. Continua, E tu tens que fazer a contabilidade de uma empresa. Mas tu nunca viste o interior de uma empresa? Sim. Como é que a vais fazer? Sim. É aquela comparação que parece estúpida, mas que na realidade, para nós, uma empresa é uma coisa tão básica como uma ponte para um engenheiro. Sim. Eu também vou pegar numa coisa que a Kika disse logo no início, mas depois quase teve vergonha, que foi falar do IRS e tudo mais. Isso não são necessariamente tópicos descabidos. Nós temos uma disciplina que, para mim, eu nunca percebi muito bem para que é que era usar, que é a disciplina de cidadania e tudo mais, que é usada para uns tópicos muito importantes. Mas depois, porquê é que não pode... Polémico, há quem acha que faz sentido E faz sentido, só que também podia ter outros fins. Porquê é que não há mais literacia financeira? Uma pessoa que não é... Uma cadeira de literacia financeira. Hã? Uma disciplina. De literacia financeira, pá, ok que faça sentido, mas porquê é que não se aproveita? Não quer. Eu sei que não quero, eu sei que para o governo não faz sentido, não faz sentido, não dá jeito. Mas eu acho que há estes pontos, sei lá, perceber melhor como é que funciona o sistema político português. Quase muito pouca gente dos jovens, ok, se calhar na FEP não, mas jovens da nossa idade, não há muita gente que não percebe como é que funciona o sistema político, que não percebem como é que funciona a economia, que não percebem conceitos básicos, o que é o PIB, não sabem esse tipo de coisas. E depois dizemos, temos tempo livre e temos muitas disciplinas, e é um facto, há uma sobrecarga muito grande no ensino secundário e no ensino básico, mas depois não são ensinadas essas coisas. Por isso, deixando de ser oposição, passando mais a ser governo, naquilo que estavas a falar, acho que fazia muito mais sentido temos essa cadeira de literacia financeira, ou mesmo temos este tipo de componente de assinarmos coisas mais práticas que são mais úteis para a vida das pessoas. Olha, por exemplo, uma sugestão que eu tinha era ensinar como é que os votos são contados. Porque quase que ninguém entende em Portugal, ou seja, pessoas do secundário, como é que os votos realmente funcionam. Sim. Os votos para as legislativas, que depois há aquela história do voto útil, sim, porque se votares aqui não vai dar para eleger ninguém, sim, e as pessoas não sabem disso. Concordo perfeitamente. Chegámos assim ao fim de mais um episódio do Buzzin. Esperemos que tenham gostado. Opiniões finais. Foi muito giro, gostei muito de estar aqui. Sim, foi muito bom. E se podemos ter um apelo final, passem pelo Instagram da Startup Buzz, deem uma checada no melhor na Startup Buzz e agora plano de chegar ao nosso projeto. Vejam melhor sobre aquilo que é o Buzz Internship. Inscrevam-se na plataforma do Unilinker, é muito fácil, é uma aplicação que podem fazer download no vosso telemóvel. E assim podem conseguir inscrever-se e aproveitar vagas de estágios das mais variadas startups, incubadoras e empresas do mundo empreendedor. E é isto. Muito obrigado à oportunidade por termos estado aqui. Obrigado a todos.